Olá, muito bem-vindos, sejam todos bem-vindos a mais um dia do Restart-se, esse movimento que a Restart-se lançou lá no começo da pandemia, da quarentena, né? Ali, no final de março, teve a sua primeira temporada com 100 horas de conteúdo online exclusivo, gratuito, sobre diversos assuntos. A primeira temporada foi um sucesso, mais de 100 mil inscritos, e a primeira temporada nos levou para a segunda temporada, foram mais 50 horas de aula, também foi muito bacana, e agora estamos na terceira temporada do Restart-se, e com duas trilhas muito interessantes. A primeira trilha, que é sempre essa das 11 da manhã, para falar sobre disrupção por indústrias, e também às 15 horas a trilha Startup Style, para falar sobre essa nova ciência de gestão que as startups nos trazem nesse contexto super desafiador, onde a inovação ela tem que ser um aspecto super presente o tempo inteiro. Eu sou o Felipe Leal, sou um dos sócios da Startse. Vou estar aqui hoje com dois convidados muito especiais, já vou apresentar eles. Eu tenho um aspecto pessoal com a aula de hoje, porque a gente está tendo duas empresas super bacanas, que é a Gerdau e a Brasil ao Cubo. A Gerdau é uma empresa super consolidada, conhecida, e a Brasil ao Cubo é uma startup do setor de construção, e que elas estão fazendo um trabalho incrível juntos, um mega case de inovação do Brasil, que muito tem que orgulhar todos nós. Eu tenho uma história pessoal com a Gerdau, porque eu fiz parte da Gerdau durante 8 anos, de 2004 a 2012, eu trabalhei na Gerdau, então tenho um carinho especial pela empresa, pelas pessoas, tenho muitos amigos lá, e vai ser muito bacana bater esse papo. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente fazer o protocolo de abertura, e depois eu passo a bola para os nossos professores de hoje. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Estão vendo aí? Sim. Beleza. Bom, hoje a gente está no 9º dia do Restart, terceira temporada. Essa é a aula 17, 17ª aula. E o tema dessa aula, pessoal, é como construir hospitais em 30 dias no Brasil. E a resposta é uma só: inovando. Inovação, esse é o caminho, e a gente vai entender como que isso foi possível. Quem vai estar aqui comigo hoje é o Luiz Fernando Medalha, que tem mais de 15 anos de experiência com inovação corporativa, programas de transformação digital, cultural. Há 4 anos conduz o núcleo de inovação na Gerdau e vem fazendo um trabalho fantástico com diversas iniciativas que ele vai comentar ao longo da apresentação. E o Ricardo Mateus, engenheiro civil e de produção, foi soldador e montador de estruturas metálicas durante 10 anos, e hoje é o CEO da Brasil ao Cubo, construção modular off-site. Essas duas empresas, esses dois caras aqui trabalhando em conjunto para criar esse case super inovador. O que a gente vai aprender hoje, pessoal? Num país, né, no Brasil, onde as construções normalmente levam meses ou anos para acontecer, construir hospitais definitivos, não são hospitais de campanha, são hospitais definitivos e que vão ficar de legado para as cidades de Porto Alegre e São Paulo. Construir isso em 30 dias é uma coisa sem precedente no Brasil. Então, esses hospitais foram construídos para tratamento da Covid-19, né, do coronavírus, aqui em São Paulo e também em Porto Alegre. E essa construção, esse trabalho foi liderado pela Gerdau, pela Brasil ao Cubo, e também por outras grandes empresas parceiras, aqui em São Paulo, a Ambev, o Hospital Albert Einstein, lá no Sul, o Zafari, que é uma empresa de supermercados, e a Ipiranga. E nessa aula a gente vai aprender como que esse feito inédito se tornou realidade em meio a essa situação da pandemia. E como insights e tópicos a serem cobertos aqui hoje, vocês vão entender o papel da construção modular e outros fatores, né, na velocidade e na qualidade dessa obra. O segundo é como que essa cultura de inovação dessas empresas viabilizou esses empreendimentos em tempo recorde. E o terceiro, por que a colaboração é essencial para a inovação e como que sem colaboração esse trabalho seria impossível de ser feito. Então, esse é o nosso roteiro de hoje. Então, eu queria vou parar de compartilhar aqui, queria dar as boas-vindas ao Luiz Fernando Medalha e ao Ricardo Mateus. Por favor, pessoal, se apresentem aí,
para a turma. E aí depois, Medalha, pode compartilhar a tua tela. Tá bom. Beleza, bom, primeiro, Felipe, obrigado pelo convite, um prazer para nós da Gerdau participar desse programa tão interessante que vocês estão conduzindo. Espero que estejam todos bem, você e sua família, nesse momento tão difícil que o mundo anda passando. E para nós é uma satisfação falar de inovação, falar de um projeto tão lindo que a gente conduziu frente a esse cenário. E a gente vai mostrar um pouco aqui na nossa fala que essas coisas não aconteceram por acaso, elas passaram por uma transformação cultural muito robusta que nós conduzimos nos últimos anos, e isso eu costumo dizer que foi o foundation para que a gente pudesse chegar numa solução inovadora e disruptiva no final de tudo. Então, de minha parte, um prazer enorme e espero poder compartilhar boas coisas com vocês aqui. Bom, gente, primeiramente, realmente é uma honra compartilhar a tela com vocês aqui, acompanho a Startse há muito tempo, de fato, estão fazendo conteúdos muito relevantes para que a gente possa, de fato, inovar no Brasil. Agradeço muito pelo convite. E comentando, meu nome é Ricardo Mateus, sou engenheiro civil, engenheiro de produção e sou fundador da empresa Brasil Group, que é uma Construtec, e a gente se comporta como uma fábrica de obras, né? A gente pegou uma obra maior, fatiou em fatias menores essa obra, colocou dentro de um parque fabril, coloca em carretas e apenas faz a instalação na obra, caracterizando assim uma construção off-site. Estou muito feliz aí pela oportunidade e vamos lá trocar algumas figurinhas aqui. Beleza, Léo, vou compartilhar minha tela aqui então. Vai lá, tudo contigo. Pessoal, enquanto o Medalha compartilha a tela, vão colocando as perguntas nos chats. A gente está no YouTube, também está na página de transmissão. Vão colocando ali todas as dúvidas que vocês tiverem e eu vou selecionando para depois colocar aqui para a turma. Ok? Felipe, me dá ok se está verificando minha tela aí. Vou colocar no ar. Alô? Felipe, estão conseguindo ver minha tela aí? Perfeito. Beleza, pessoal. Então, eu vou começar falando um pouco da nossa jornada de transformação, só dando alguns dados do perfil da Gerdau, uma empresa de 119 anos, porém a gente costuma dizer que hoje nós temos uma alma muito jovem, fatura em torno de 40 bi de receita em 2019, estamos presentes em 10 países e temos aí em torno de 30 mil colaboradores. A pergunta que a gente sempre fica, né, quando a gente fala de inovação, por onde começar? Aí, geralmente, as pessoas sempre trazem a questão da tecnologia, as pessoas trazem a questão dos processos, mas o nosso entendimento foi que a gente não conseguiria fazer uma mudança significativa se a gente não trabalhasse muito forte a nossa cultura. Como que isso teve início, tá, pessoal? Lá em 2012, fez uma profunda reflexão, pensando num cenário de 10 anos para frente, de onde a Gerdau deveria se posicionar em termos de segmentos, mercados, e qual seria o nosso posicionamento no longo prazo. O grande entendimento, o grande aprendizado daquela época foi com relação a pessoas. Então se fez uma reflexão pensando no seguinte: se eu quero chegar nesses objetivos estratégicos em 2020, 2022, qual é o perfil do nosso executivo, da nossa liderança? E aí basicamente se fez duas perguntas dentro da organização, numa pesquisa aí que englobou 5 mil líderes, trazendo dois grandes pontos. O que eu preciso manter na minha cultura e o que eu preciso alterar na minha cultura. Desse diagnóstico, saíram muitas coisas positivas. A nossa gestão, a nossa eficiência, o nosso foco em segurança, isso a gente considera untouchable, isso a gente não vai mexer porque são core competence e coisas muito boas que a gente faz. Porém, na época, se identificou aí 4 atributos que a gente precisava, a gente tinha uma oportunidade de desenvolvimento. O primeiro deles, ser uma empresa aberta, ser uma empresa no qual a gente tem uma abertura, um diálogo aberto durante as reuniões, um diálogo aberto entre os colaboradores, um diálogo aberto entre as lideranças, e essa abertura ela nos traria como consequência disso mais agilidade. Um segundo atributo que a gente identificou como oportunidade está relacionado à questão da simplicidade. Eu costumo dizer também que a gente consegue inovar sendo simples. Então, assim, não precisa ser uma empresa burocrática, não precisa ser uma empresa com muitos processos que, de certa forma, elas engessam nosso tempo de resposta. E se nós considerarmos o que está acontecendo no mundo externo, se nós não formos uma empresa simples, nós não vamos conseguir tomar as decisões rápidas.
Um terceiro atributo está relacionado aí a dar autonomia aos nossos líderes, aos nossos colaboradores, e isso está diretamente vinculado ao quarto atributo de ter líderes desenvolvidos, porque um dos fatores para eu dar autonomia aos nossos colaboradores é ter a nossa liderança desenvolvida. Então, nós pegamos esses 4 atributos e começamos a preparar a nossa organização, foi talvez o nosso principal investimento naquela época, para atender os objetivos que nós estamos colhendo os frutos agora. Durante essa trajetória, não vou entrar em todos os que estão nesse timeline, mas, por exemplo, eu destacaria, nós trouxemos um conceito de mindset ágil para projetos, para tomada de decisão. Nós estamos com esforços muito grandes a partir de 2017 no tema de diversidade, ou seja, se a gente quer ser uma empresa atualizada, a gente tem que ser uma empresa diversa, seja relacionado à raça, etnia, a questão de PCDs, a questão de LGBTI+. Então, tudo isso a gente vem trazendo para dentro da organização, buscando a nossa reinvenção cultural, buscando a atualização do nosso mindset. Destaco também a questão do propósito, que eu vou falar na sequência, e a aceleração, o pé fundo que a gente botou na nossa transformação digital e na nossa inovação. E a gente não vai parar por aí. É uma jornada de longo prazo, mas eu tenho certeza que nós estamos colhendo bons frutos, especialmente em função dessa transformação cultural. Com relação a propósito, pessoal, esse é um negócio que engaja, esse é um negócio que a gente tem que acordar todo dia e refletir o porquê que a gente está indo trabalhar, o porquê que eu acordo, o que me faz, o que me motiva. E quando eu olho o propósito que foi definido para a Gerdau, de empoderar pessoas que constroem o futuro, ele não está aí por acaso. Ele não é uma frase na parede. Nós fizemos um profundo diagnóstico, uma profunda reflexão com nossos colaboradores, grupos focais, entrevistas, e pessoas apareceu como o centro de tudo. Então, a gente confia muito nas pessoas para construir o futuro, seja em aço, seja em outros materiais, e com certeza eu me sinto muito identificado com esse propósito na construção do futuro, para estar buscando inovação, para estar trazendo soluções novas aí para dentro da nossa organização. E uma outra revisão profunda que nós fizemos foi com relação aos nossos princípios. Aqueles atributos que eu mencionei lá atrás, de autonomia, de simplicidade, de abertura, isso tudo está mantido. Uma outra questão que eu mencionei que era untouchable, no caso segurança e ética, isso para nós é untouchable, nós não vamos abrir mão disso, e esse talvez seja a nossa prioridade zero. Mas nós trouxemos como princípios, e isso passa a ser o norte de cada executivo, de cada colaborador da Gerdau, algumas coisas como um ambiente diverso e inclusivo, a questão do aprender, desaprender, a reaprender. Então, Felipe, Ricardo, vocês vivem hoje um mundo de inovação que uma verdade ela não é eterna, então a gente tem que ter uma abertura para aceitar certas coisas, desaprender o que até então a gente vinha aprendendo e reaprender frente a esse novo normal. A própria pandemia está nos ensinando muita coisa nesse sentido. Então esses princípios, hoje eles moldam o nosso comportamento e com esses princípios a gente entende que vai ter as pessoas preparadas para o futuro. De toda essa parte de transformação cultural, pessoal, e aí eu começo a relacionar com os cases que a gente vai discutir em questão, eu gostaria de reforçar alguns conceitos aqui com vocês, tá? O primeiro deles está relacionado à questão de como é que se fazia inovação tempos atrás. A gente usava um conceito aí que o mercado hoje chama de Closed Innovation. Ou seja, eu tinha uma base tecnológica interna, eu tinha um conhecimento interno, eu tinha alguns stage gates organizacionais para validação das ideias, das propostas de valor, e com base nesse capital intelectual interno e nessa base tecnológica interna, eu trazia soluções novas para o nosso mercado. Qual foi a grande contribuição do conceito de Open Innovation? Que aí é muito de como a gente conheceu a Brasil ao cubo. Hoje, eu não tenho só uma base tecnológica interna, eu tenho uma base tecnológica externa e de conhecimento externo à organização. A própria evolução tecnológica me permite que eu tenha acesso a esse conhecimento. Então, o primeiro recado que fica é, eu tenho que trazer esse conhecimento interno, mas eu também tenho que conhecer tudo que está acontecendo no mundo. Hoje eu tenho ferramentas e eu tenho processos que me permitem isso.
E no final das contas, pessoal, a diferença principal em relação ao conceito do Closed Innovation é que todo esse conhecimento externo, ele entra no meu funil de análise de inovação interna, porém ele me permite gerar novos negócios, spin-offs, ele me permite, quem sabe, trazer soluções que atendam novos mercados adjacentes, complementares, ou até novos mercados que sejam interesse da liderança, do conselho da minha organização. Então, esse conceito de Open Innovation, ele é muito importante para que a gente possa fomentar e trazer soluções inovadoras para a organização. E tem uma frase que eu gostei muito de um trabalho, de um curso que eu fiz em Berkeley no passado, eu aprendi essa frase que ela mostra o seguinte: a maior parte das pessoas inteligentes e diferenciadas, ela não está trabalhando na tua empresa. Então, assim, eu não tenho todos os profissionais brilhantes dentro de casa, e isso faz sentido que eu me abra, que eu busque esse conhecimento, que eu feche parcerias com startups, como é que a gente vai discutir aqui, para trazer soluções inovadoras de disrupção nos mercados que eu tenho interesse. Um outro conceito que eu acho muito interessante da gente fixar aqui, pessoal, está relacionado ao mindset ágil, tá? Aqui eu trago um frame do Scale Agile Framework, e ele mostra que para uma empresa ser ágil, existe um conjunto aí de 7 perspectivas. Eu não vou entrar em detalhe em todas elas, mas eu queria destacar 2 que para mim foram chave, e aí eu e o Ricardo vamos falar um pouco no final, nesse trabalho aí da construção dos hospitais. Primeiro de tudo, o Lean Agile Leadership. Toda a nossa liderança esteve 100% comprometida, eles bancaram a mudança, eles tomaram as decisões rápidas que nos permitiram, em um período de 30 a 33 dias, construir hospitais nesse sentido. E o outro é a questão de times ágeis. Ou seja, nós compomos um time considerando todos os parceiros envolvidos, sem hierarquia, não existia hierarquia, mas estávamos todos nós unidos por um domínio, unidos por um propósito, que seria a construção de um hospital recorde nesse período de pandemia. E aí vem um pouco da importância da colaboração. Então, de todos esses aspectos que permeiam o mindset ágil, eu queria destacar especialmente esses 2, times ágeis e a liderança ágil na tomada de decisão. Voltando um pouco para a questão da inovação e o que a gente vem trabalhando na Gerdau, nós temos hoje um drive muito claro de gerar novos modelos de negócio que representem 20% da nossa receita no horizonte de 10 anos. Então, para uma empresa de 40 bi, é sem dúvida uma fatia muito relevante. Só que essa inovação, ela exige um certo foco. Então, nós fizemos um estudo, para vocês terem uma ideia, o que é uma tese de inovação. A tese de inovação nada mais é do que a junção da estratégia organizacional com as tendências que estão acontecendo nos principais mercados que eu atendo. A junção dessas 2 coisas, a sinergia dessas 2 coisas, o domínio que une elas, é um espaço de oportunidade que a gente chama de tese. Então, quais são as teses que hoje a gente tem muito vivas dentro da Gerdau? A integração na cadeia de valor com foco no cliente, o futuro da indústria, ou seja, a modernização do nosso parque fabril, das nossas usinas, a indústria 4.0, o futuro da construção, e eu vou trazer algumas tendências aqui para vocês verem o que a gente vem estudando, o futuro da mobilidade e materiais do futuro, seja ele o aço ou não, mas se tiver relacionado aos setores que a gente atua, a gente tem que estar olhando, e a gente tem que estar trazendo novas ofertas de valor ao mercado. Falando um pouco do contexto da construção, que é uma das teses que eu falei no slide anterior, se a gente pegar hoje a construção no mundo, ela representa aí 13% do PIB global, ela tem um gap de produtividade muito relevante, ela cresce somente 1% nos últimos 20 anos, existe um déficit habitacional, 1/4 da população vive hoje em situações desfavoráveis, e 1 bilhão de novas casas precisam ser construídas para cobrir esse déficit habitacional. Por outro lado, se a gente fizer uma análise um pouco mais profunda, começar a entrar um pouco mais nos detalhes, essa construção ela tem um gap de produtividade em relação a outros setores. Se a gente olhar o gráfico da direita aqui da McKinsey, hoje a gente só está ganhando, está em penúltimo, ganhando aí no caso de agricultura e hunting, e em termos de digitalização, e com certeza essa digitalização ela é muito chave para cobrir o gap de produtividade. Então, um modelo de negócio que conseguir unir uma demanda de mercado, uma tendência tecnológica, a aceleração do digital,
com certeza ele vai ser bem sucedido nessa fatia relevante que são os 3% do PIB global. Então, assim, pessoal, nós começamos a aprofundar todos esses temas, e uma das tendências que mais vem se materializando, e aí eu começo a falar um pouco da inovação aberta e do que a gente buscou com esse programa, foi a construção modular. Nos Estados Unidos, essas construções elas cresceram 50% nos últimos anos. Está sendo alocada uma verba muito pesada em termos de P&D para avanço nesses novos métodos construtivos, e por outro lado, isso gera o surgimento de novos players, como por exemplo startups, que a gente vai abrir para o Ricardo falar um pouco da posição de uma startup para cobrir esse gap de produtividade em um mercado tão relevante global. Falando um pouco, pessoal, de como a gente conheceu a Brasil ao Cubo e vinculando ao conceito de Open Innovation que eu falei lá no início, nós fizemos um programa Scale Up com a Endeavor, aí, um programa de aceleração, buscando aí novas ofertas de valor aos clientes da Gerdau, buscando novos modelos de negócio que, de certa forma, pudessem representar oportunidades naqueles 20% de receita que a gente quer buscar, e também novas soluções para os nossos desafios internos. Aqui eu abro um parênteses, que ele foi um projeto muito bem discutido e muito criterioso, tá? Para chegar até ao final desse funil, nós tivemos inúmeras bancas com os nossos executivos, nós tivemos uma profunda análise se tinha fit estratégico com a Gerdau, e eu me sinto muito confortável em dizer que um dos destaques desse programa foi a Brasil ao Cubo. E aí eu passo a bola agora para o Ricardo, para ele comentar um pouco de o que é a Brasil ao Cubo e o que a Brasil ao Cubo traz de diferencial em relação ao mercado. Hein? Bom, gente, Medalha, mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de participar de um programa com a sua liderança, né? Eu sempre comento que a vida é um eterno aprender, e essa troca de figurinha ela é muito importante, né? Quando a gente entrou num programa com o Scale Up da Gerdau, por meio da Endeavor, a gente nem imaginava que teríamos um fit tão interessante como acabou tendo. Ao longo do processo, ao longo do projeto de aceleração, a gente teve vários debates, e inclusive teve visita técnica da própria Gerdau na nossa empresa. Eu acho muito interessante que a Gerdau estava atenta ao mercado, à inovação que estava fora da própria empresa, mas eu acho bacana também que, assim, além de buscar essas empresas que estavam inovando, eles também vieram dar suporte suficiente para nos desenvolver ainda mais. Eu acho que a inovação tem que ser um ganha-ganha de fato, principalmente quando um player tão grande como a Gerdau tem que estar voltado com os olhos para consultores que estão fora da empresa deles, né? Eu acho que foi muito importante essa parceria, a gente aprendeu muito, a gente acabou crescendo 1.200% naquele ano, foi um crescimento realmente exponencial, e este ano que eu falo é o ano passado, que coincidiu justamente com o período que fomos acelerados com a Gerdau. Aprendemos muito, é muito interessante também quando a gente lida diretamente com uma empresa deste gabarito, deste tamanho, que tu consegue ter acesso muito claro, né? Hoje a Brasil ao Cubo, por meio desse período que a gente ficou acelerado, tem um acesso muito facilitado com todas as lideranças da Gerdau. Eu acho que essa abertura é o que também faz com que as coisas evoluam, que as inovações aconteçam, que a gente consiga, de fato, entregar lá na ponta, porque a proximidade é muito grande, né? Hoje, em níveis de comparação, estamos falando de Gerdau e Brasil ao Cubo, mas quando a gente está no meio de uma inovação dessas, foi incrível a sinergia, porque isso se nivelou. As pessoas, a humildade que o time da Gerdau teve para lidar com uma empresa recém-criada como a nossa, foi muito eficiente também para que a gente pudesse evoluir. Isso é uma coisa muito bacana. Quando a Brasil ao Cubo, para vocês entenderem um pouco mais, né? A gente é uma Construtec brasileira e a gente tem como premissa, como eu já comentei, ser uma fábrica de obras. E a gente tem como principal matéria-prima deste nosso produto o aço da Gerdau. Se imaginava que teríamos um fit no programa, né? Principalmente porque na curva ABC de custos, a gente tem como o aço, o A dos nossos custos aqui, e para a Gerdau é super importante ter um player como o Brasil ao Cubo desenvolvendo obras com o seu aço,
se imaginava isso, mas não se imaginava que o tamanho da sinergia fosse tão compatível a ponto de a gente poder ligar para um Medalha, que é o líder de inovação lá da Gerdau, e pedir uma opinião, e ele, não necessariamente do negócio, mas sobre inovação, e aí ele ser abertamente vir e passar esse conhecimento para nós. E isso é muito importante, né? Nós temos a Gerdau como uma empresa que fatura 40 bilhões, um grande navio gigante inteiro, né? Então, como o fato do processo ser muito grande, qualquer direção que tem que ser feita, às vezes demora um pouco. O que a Gerdau fez, né? Ela foi buscar inovação de consultex que são um pouco mais parecidos com jet ski ou uma lancha, uma coisa mais suave, um pouco menos burocrática, que tu consegue pensar mais rápido. E é legal que a Gerdau absorveu isso enquanto corporação, né? A Brasil ao Cubo sempre com um conceito acelerado de startup mesmo, querendo inovar, não deu certo, corrige, já vai, tomada de decisão muito rápida, metodologia ágil nas tomadas de decisões, mas a Gerdau absorveu isso e nos deixou solto o suficiente para que pudéssemos desenvolver toda essa expertise que a gente tinha adquirido no passado em termos de sermos ágil, de ter comprometimento com a entrega. Então, esse projeto dos hospitais que a gente fez, ele só deu certo, e hoje eu tenho total convencimento disso, porque a Gerdau entendeu de fato que a inovação que a Brasil ao Cubo trazia naquele momento era voltado para o cumprimento de prazos. E isso fez com que as lideranças da Gerdau enxergassem que decisivamente poderiam acompanhar, sim, ter diretrizes de acompanhamento de liderança do nosso processo, mas que deixasse, de fato, a gente solto para surfar algumas ondas desse conhecimento que a gente nem tinha de hospital, mas em parceria com a Gerdau a gente acabou desenvolvendo nos 3 primeiros dias. Então, só para vocês terem uma ideia da questão de como funciona a cabeça, né, o mindset da Brasil ao Cubo aqui, em termos de processos, 80% de todo o escopo deste projeto, por exemplo, esses 2 hospitais, 80% a gente decidiu nos 3 primeiros dias de cronograma. Então, isso é uma ferramenta muito clara que nos deixa muito comprometido com a entrega. Em outras palavras, eu quero dizer que 80% de todos os projetos multidisciplinares que a gente tem aqui foram resolvidos nos 3 dias depois do fechamento do contrato. Isso faz com que todo o escopo a gente consiga desdobrar ele ao ponto de colocar lideranças que assumam cada departamento desse escopo, e depois de 3 dias a gente revisita esses líderes e pergunta, e aí, conseguiram resolver tais questões que foram passadas? Ok. Então, em 3 dias tem 80% do projeto resolvido. Os outros 20% a gente faz no 27 dias subsequente em relação à entrega. Mas isso é bom porque tu começa a dar um empoderamento muito grande para a liderança ao ponto de ter as prioridades de projeto, e isso foi muito bacana. Quando a gente tinha uma dúvida, por exemplo, a gente fazia umas reuniões diárias com a Gerdau, alguma dúvida para que a gente pudesse andar, isso por meio da Gerdau foi muito bacana também. Por quê? A resolução daquele problema, daquela pergunta que a gente fez, se fez de maneira muito imediata. Isso também isso foi o resultado do sucesso da entrega, né? Porque quando a Brasil ao Cubo tinha alguma dúvida em relação ao projeto, alguma diretriz, e tu vai numa liderança e essa liderança não tem a resposta, vai para uma segunda liderança e volta só daqui 3, 4 dias, isso não funciona. Por isso que eu acho muito importante o papel da Gerdau neste momento, porque isso foi muito tranquilo, foi muito fácil. Realmente foi um momento de muita valia e de grande importância para o crescimento da Brasil ao Cubo, e eu agradeço muito o papel da Gerdau. Muito legal, Ricardo, Medalha. Acho que o Medalha está no mudo. Mas muito bacana. Eu acho legal, tem vários aspectos dessa. Eu vou deixar mais para o final. Mas eu queria, Ricardo, de repente você contar um pouquinho mais. Não mergulhar tecnicamente na questão, mas porque eu não sou tão leigo assim, mas para quem é totalmente leigo no assunto e pensa assim. Beleza, a construção modular, a gente vai lá, encaixa as pecinhas, né? Assim, uma visão bem simplista da história. Mas como que de fato isso acontece? Porque
eu vou reforçar, e talvez eu reforce algumas vezes isso aqui, porque para mim é muito importante, muito fundamental. O que vocês fizeram é de um nível de disrupção, para usar a palavra aqui do nome da trilha, um nível de inovação que é sem precedente. Então, assim, fazer essa construção do jeito que foi, essas duas, né, construções do jeito que foi, a gente viu lá na China, os caras criando os hospitais também, hospitais enormes em 10 dias, assim, é muito relevante, Então, eu queria entender um pouquinho mais do modus operandi, assim, beleza, como que isso acontece na prática. Eu sei que a gente vai ver, já vou fazer um spoiler aqui, a gente vai ver o vídeo depois dos hospitais, o time-lapse desses hospitais, mas conta um pouco mais aí sobre na prática como é que funciona. Não, tá bom. Eu posso comentar um pouco aqui, depois o Medalha pode acrescentar também. Mas hoje a Brasil ao Cubo ela se comporta como uma fábrica de obras que entrega uma solução construtiva pronta, né? Quando a gente fala isso, é que a gente não entrega apenas uma etapa do processo. Porque quando a gente se comporta como uma empresa de solução construtiva, a gente sabe que a gente não quer entregar uma etapa e todas as outras disciplinas entregar para o cliente. Isso passa a ser uma dor de cabeça muito grande. Então, a grande expertise da Brasil ao Cubo foi, diante da cadeia de fornecedores desses suprimentos, desenvolver disciplinas da construção civil que a gente conseguisse colocar dentro de uma fábrica, pegar um projeto arquitetônico, fatiar ele em fatias menores. Quando a gente fala isso, a gente fala que não temos nada em estoque, a gente não faz adaptações em módulos, por exemplo, que estão prontos, não. Quando a gente fala de 33 dias de entrega ou 30 dias de entrega, a gente fala de projeto, fabricação, transporte, instalação e acabamento, porque a gente não tem nada estocado. E isso faz com que a gente leve uma arquitetura modular, de fato, lá na ponta, né? Essa questão de tu ter unificado dentro de um parque fabril as 11 disciplinas da construção faz com que a gente consiga ter nossa equipe de projetos de engenharia e arquitetura vinculada à fábrica, fazendo que a fábrica não pense necessariamente no como vai ser a execução. Isso cabe ao pessoal de projeto. E aí, utilizando a tecnologia BIM, que a gente consegue compatibilizar todos os projetos em meio virtual, a gente quase que fabrica a obra em meio virtual, então tu consegue ver todas as deficiências que teria na fábrica em meio virtual. Isso é muito mais barato e mais ágil fazer dessa maneira. Então, necessariamente isso que é a proposta de valor da Brasil ao Cubo. Então, só para vocês entenderem, a gente pegou aquelas predecessoras que antes existiam na construção civil, por exemplo, primeiro tu precisa fazer a fundação, depois tu vai fazer a parte de estrutura, depois vedação, depois elétrica, depois hidráulica. A gente não fez isso. O que a gente faz aqui na Brasil ao Cubo? A gente consegue fazer 5 etapas desse processo simultaneamente. Então, enquanto iniciou a obra, a gente está fazendo a fundação, está fazendo as paredes separadas, a estrutura separada, os kits elétricos e hidráulicos separados. Então, tu consegue ter um avanço de 5 etapas simultaneamente. Tu não precisa ter uma predecessora, algo que vai terminar para depois tu iniciar. Isso faz que a gente tenha uma agilidade muito grande, né? E aí, depois, por meio de carretas, a gente transporta isso de nossa fábrica e aí só faz a acoplagem desses módulos por meio de guindastes. E acoplando esses módulos, a gente sempre tem um cuidado com o artesanato lá na ponta também. Como a gente fala que a gente é uma empresa de arquitetura modular, a gente não quer que um cliente nosso chegue dentro de uma obra nossa e visualize que a obra foi feita numa fábrica, que tu estás vendo uma emenda de algum bloco. Então, isso não ocorre. Então, a gente sempre faz um emmassamento, uma pintura, deixa para colocar o último porcelanato da emenda dos módulos no local, ao ponto de um cliente chegar numa obra da Brasil ao Cubo e, de fato, não verificar que ela foi feita dentro de uma fábrica. Isso é uma inovação muito bacana. E a respeito dos hospitais da China, tem uma característica marcante aqui. Aquele hospital da China, ele não está mais lá. Ele era um hospital de campanha. Então, ele não tinha todas as diretrizes, todas as homologações, todas as normativas que tem um hospital de verdade, de fato. Então, o que a gente fez foi além daquilo que aconteceu na China, porque o que a gente entregou são hospitais que estão lá como legado para a sociedade, feito aí em 30 dias. Isso é uma inovação muito legal que a gente traz para a construção civil brasileira. Sem dúvida. Eu já estou começando a coletar as perguntas aqui. Tem perguntas muito bacanas. Em seguida a gente coloca na mesa aqui para os dois.
Fala aí, Medalha. Não, eu acho que o Ricardo ele cobriu basicamente o grande diferencial em termos do método construtivo, que na minha visão é a união dessas 11 disciplinas, fornecendo uma solução turnkey aí em tempo recorde. Então, assim, aqui estão os 2 hospitais construídos, então, o hospital em Boimirim aí, conjunto com a Ambev, o Hospital Albert Einstein, Brasil Ocube operando como consultora, em Porto Alegre, um conjunto com o Zafari, Ipiranga, Hospital Moinhos de Vento, com apoio das prefeituras, e o spoiler aquele que tu tinha dado, né, Léo? Acho que a gente vai tentar rodar aqui o vídeo. Segura, vou fazer um suspense. Pessoal, eu vou reforçar. Vocês vão ver aqui literalmente a materialização, a concretização de algo único no Brasil, e especialmente num momento tão significativo e um momento de exceção que todos estamos vivendo. Então, eu já vi o vídeo, mas é muito bacana. Curtam aí, porque é muito, muito legal. Vamos lá, então? Solta aí. Perfeito. Então, acho que aí dá uma noção, né, Léo, do que foi esse trabalho. Então, isso aí esse projeto em Porto Alegre, ele foi construído em 30 dias, é um recorde histórico em termos de construção hospitalar definitiva. Então, isso aí só nos enche de orgulho aí, por ter contribuído num momento tão delicado, numa situação tão específica que o mundo vem vivendo. E eu costumo dizer que, nesses 119 anos de história da Gerdau, nós sempre tivemos um comprometimento muito forte com a sociedade. E em função desse comprometimento, desse legado que a gente quer deixar, é muito importante que seja uma obra definitiva. Isso aí foi muito discutido internamente. Não é um hospital temporário, ele é um hospital que fica de legado para a sociedade. Essa iniciativa está muito alinhada com o nosso propósito aí de empoderar pessoas na construção do futuro, ou seja, nesse projeto, tanto em São Paulo como em Porto Alegre, nós tivemos mais de 300 pessoas, e era muito legal ver o orgulho das pessoas trabalhando na construção desse futuro, e não só desse futuro, mas desse presente, com uma proposta muito forte aí de salvar vidas. Então, para nós da Gerdau, tenho certeza para os demais parceiros, foi um motivo de enorme orgulho poder contribuir nesse sentido. Sensacional. Eu tô juntando aqui as perguntas, que agora começaram a aparecer, e obviamente muitos elogios aqui às 2 empresas, e não só a vocês, mas a todas as empresas que se envolveram, né? Hoje vocês estão aqui representando, porque o tema é construção civil, né? A disrupção na construção. E depois eu até tenho uma pergunta minha, depois, Medalha, para você, em relação às demais empresas, mas eu vou deixar mais para o final. Aqui o Mário falando, pô, mais importante essa questão do legado. Ali, aqui, graças a Deus, ele está sendo mais utilizado, a construção modular, a mão de obra se especializando, construção de Strava. Então, o Vanderlan aqui falando que show, isso é inovação. Então, é esse o propósito que a gente quer aqui passar com esse case, porque, de fato, ele é muito bacana e tem que nos orgulhar, porque, acima de tudo, como você falou, está lidando com vidas e esse momento tão importante. A apresentação acabou, né? A apresentação acabou, acho que Então, beleza. Vamos começar, então, aqui as perguntas. Eu tô com o olho no peixe outro lugar, estou monitorando aqui, mas deixa eu começar
Aqui o Ricardo Ximenes está sempre com a gente, ele fez um comentário bem no comecinho, né, que a transformação digital ela é mais transformação e menos digital. Então, a gente está vendo ali, tem tecnologia envolvida na construção e tudo mais, mas a gente não está vendo um software, né, uma coisa totalmente digital, mas a gente está vendo a transformação acontecendo, então bem, bem bacana. E o Rodrigo, uma pergunta que eu já esperava, em relação ao custo de uma obra, pode ser uma casa, enfim, ou até um hospital, no caso desse exemplo que vocês trouxeram, convencional para uma obra na construção modular. O percentual de economia e de tempo. Tempo, pô, não sei percentualmente, mas ele fica fácil de ver. Mas em termos de economia, como é que fica esse ganho de... Sim. Bom, vamos lá. A Brasil ao Cubo, essa tecnologia que a Brasil ao Cubo hoje exerce, né, em parceria com a Gerdau, ela tem como foco e premissa prazo. O que a gente vende no final do dia é tempo, né? Então, na última linha, por exemplo, quando eu ofereço uma inovação no modelo de negócio do meu cliente, que é, por exemplo, um franqueado, e eu antecipo para ele faturamento de 4, 5, 6 vezes mais rápido que o convencional, a última linha desse todo o processo dessa planilha, com certeza a gente vai ter um custo bem mais reduzido do que o modelo convencional. Agora, quando a gente compara a metragem quadrada da nossa obra em relação ao modelo convencional, não necessariamente a gente é mais caro ou mais barato. Isso vai depender do nível de projeto arquitetônico que está desenvolvendo. Mas, em média, uma obra que não é um hospital, porque o hospital ela tem todo o detalhe, tem os gases hospitalares, tem a questão de normativas piso vinílico, as pinturas são mais caras, mas em obras convencionais a gente está falando de R$3.500, R$4.000 o metro quadrado de uma obra instalada, mobiliada, por exemplo. Então a gente não está falando de um preço absurdo, a gente está falando de um preço altamente compatível com o mercado, e é muito interessante que a gente consegue reduzir aí em 6 vezes o processo da construção do modelo convencional. Esse hospital seguramente demoraria 6 meses e a gente fez em 30 dias. Então, a receita desses 5 meses subsequentes que o hospital teria, por exemplo, com certeza vai ser muito mais barato se fosse um hospital particular, de fato, que tivesse recurso angariado daquele processo, então sairia muito mais barato por hora a obra e fosse muito compatível em relação a custos, entendeu? Acho que o Ricardo foi perfeito aí na resposta, Leal, e eu reforço de novo que essa tese de inovação que a Gerdau tem, de busca de 20% da nossa receita aí, considerando os 40 bi de reais de receita, tem uma oportunidade gigante considerando o gap de produtividade existente na construção. Então, ações como esta provam que com tecnologia construtiva, que é uma das tendências à construção modular, a gente pode achar bons caminhos aí. Muito legal. Eu estou aqui, Silvio, agora começou um monte de pergunta aqui e um monte de elogio também, e acho que é bacana, tem gente que escreveu aqui, emocionante, chega a emocionar, inspirador, deram um show, que aula, sensacional, então muito legal mesmo, porque mexe com as pessoas e então é muito bacana. Vai falando, Ricardo, eu estou coletando as perguntas aqui. Tá. Enquanto pergunta, eu acho que é uma hora legal também de eu colocar que a inovação que a gente fez junto com a Gerdau nesses hospitais, né, nos abriram portas muito interessantes, né? Então, só para vocês entenderem o que aconteceu, a revolução tecnológica que acabou acontecendo quando a gente teve que nivelar a nossa régua para cima, né? Porque imagina, a gente é uma empresinha e aí estão falando com o Gerdau. Com certeza eles puxaram essa régua para cima, né? O que aconteceu na Brasil ao Cubo é uma coisa fantástica. Esse mesmo hospital que a gente fez em 33 dias no Emboimirim, veja bem, a gente construiu um hospital em 33 dias. Nossa meta agora, e já estamos construindo, 3 hospitais em 40 dias. E a gente está falando de Porto Velho, Brasília e São José dos Campos. Então, aquilo que era muito rápido, 33 dias em um hospital, hoje a nossa proposta, a gente está no 25º dia desse processo de 40 dias. É entregar 3 hospitais em regiões muito distantes da nossa fábrica. A gente está falando de Santa Catarina, Porto Velho, Rondônia, Brasília e São José dos Campos. Então, tem a parte geográfica, que é uma limitação ou não, que a gente consegue viabilizar por meio de fabricação e transporte,
mas entregar 3 hospitais em 40 dias, isso realmente vai ser um feito muito histórico aí, não só a nível de Brasil, mas de mundo. Isso é muito interessante comentar. Isso reforça, né, Léo, algo que eu já vi, inclusive, vocês defendendo o sucesso de uma empresa grande, uma empresa consolidada, centenária, com startups que estão surgindo. Então, para mim, é um exemplo muito prático que existem benefícios de ambas as partes. Eles têm essa questão do mindset ágil no DNA. Nós fizemos uma transformação robusta na nossa cultura para nos reinventarmos e podermos trabalhar com empresas como essas. E aí, quando pinta um propósito relevante como esse, nós conseguimos tomar uma decisão num curto espaço de tempo, muito embasado pelo mindset da nossa liderança, é extremamente satisfatório. Acho que vale comentar que, né, no cenário de pandemia, que é uma situação extremamente delicada, o Ricardo não vai pode me corrigir as datas, mas eu posso estar muito enganado, foi no 18 de março, uma quarta-feira, nós trocamos algumas mensagens e nós estávamos atrás de uma oportunidade em conjunto, e eu mandei uma oportunidade para o Ricardo no seguinte sentido: olha, Ricardo, estamos num cenário de pandemia, de que maneira que a gente pode unir forças para, de certa forma, contribuir nessa situação, considerando a sua expertise no método construtivo, considerando o poder da Gerdau, a influência da Gerdau, o protagonismo da Gerdau. Será que não existe alguma oportunidade de unirmos esforços para contribuir numa situação como essa? O Ricardo gostou da ideia, deu a coincidência de outras empresas já terem procurado ele como um dos parceiros, que foi a Ambev, que trabalhou com a gente no Hospital de Boimirim. Na quinta-feira nós sentamos, definimos o escopo. Na sexta-feira convidamos os demais parceiros. No domingo, um kickoff informal, um shake hands. Na segunda-feira tinha aço nosso sendo desembocado na fábrica da Brasil ao Cubo. Então, assim, é um case de agilidade, como tu falaste, Léo, sem precedentes. Então, a inovação, nesse caso, a disrupção, ela não passa somente pelo método construtivo, não passa somente pela inovação aberta, não passa somente pelo mindset, ela passa por um conjunto de fatores que nos permitiu aí gerar essa, de certa forma, disrupção aí na construção. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho vários aspectos que eu quero trazer com relação à inovação, mas foram surgindo muitas perguntas. Eu quero até combinar aqui, pessoal, para quem já nos acompanha há mais tempo, a gente vai continuar com as perguntas aqui até meio-dia. Depois, eu e o Medalha vamos lá para o Instagram da Startse. Infelizmente, o Ricardo não nos acompanha por uma restrição da plataforma, mas então eu vou pegar algumas perguntas mais aqui que estão direcionadas para o Ricardo. A gente faz primeiro, depois eu direciono as demais para o Medalha e a gente segue lá no Instagram depois. Ricardo, deixa eu te perguntar aqui, na verdade são 3 pessoas que tocaram no mesmo ponto que eu queria compartilhar contigo. Algumas não se identificaram, mas enfim, as pessoas simples, elas podem comprar uma casa modulada, podemos arrumar nas comunidades, né? Aquela citou as favelas, seria lindo todos terem uma moradia digna. Esse é um ponto. Aí o Carlos Nogueira depois perguntou: como essa tecnologia pode ser usada para construções populares, aliada a um grande esforço para levar infraestrutura e saneamento básico, enfim, para a parcela menos privilegiada da população? E a Maíra Azambuja, ela perguntou: existe algum projeto residencial que atenda a comunidades carentes da Brasil a Cubo? Então, as 3 tocaram na questão do acesso a uma moradia de qualidade, a um custo mais baixo, que eventualmente a construção modular pode oferecer. A pergunta é: pode? Existe alguma coisa nesse sentido? Como é que é? Bom, os verbos da Brasil ao Cubo, culturalmente a gente conjuga eles como o fato de aprender, ganhar e dividir. Eu acho que isso é um DNA da Brasil ao Cubo, e isso, a proposta de querer entregar valor para a sociedade por meio do empreendedorismo, ela sempre esteve comigo, e isso foi difundido para a nossa cultura aqui dentro. Hoje, necessariamente, a gente não atende, lógico, está dentro de uma proposta de valor nosso a médio prazo, mas necessariamente a gente não atende, porque a gente está falando, mercadologicamente falando, esses nichos já estão bem abastecidos por outros players. Por exemplo, parede de concreto, wood frame, steel frame. Então, são outras características que hoje estão bem atendidas por essas empresas. A nossa proposta de valor passa necessariamente por outro tipo de produto, outro tipo de mercado.
A gente trabalha com grandes franqueadoras, com vendas recorrentes, a gente trabalha com grandes players, por exemplo, a gente trabalha em grandes fábricas, onde a gente tira a obra de dentro da fábrica, então a amostragem lá na fábrica é bem menor, sendo menor, o custo dessa operação é menor, porque envolve uma questão de segurança. Então, o nosso foco é direcionado para isso. Mas, lógico, a gente tem um pensamento de que a médio prazo iremos desenvolver também algo para que a gente possa devolver para a sociedade, por meio do empreendedorismo, aí um produto, de fato, compatível a esses detalhes, mas, infelizmente, nesse momento, a gente não tem custos para isso. Eu estou sendo realmente franco aqui, é uma necessidade do Brasil, mas, infelizmente, ainda não conseguimos chegar nessas questões de custo, mas, com certeza, iremos chegar com parcerias, com desenvolvimento de novos produtos, com certeza isso vai ocorrer. É legal você tocou num ponto que normalmente uma startup ela começa muito focada, né? E acho que vocês estão exatamente com esse foco, mas naturalmente, conforme o negócio vai crescendo e vai buscando e estabelecendo essas parcerias, essas outras possibilidades começam a se abrir e na velocidade com que vocês estão fazendo as coisas, é seguro, talvez, dizer que vocês vão chegar lá de uma maneira bem, bem rápida. Deixa eu fazer uma pergunta para os dois, mas, Medalha, acho que de repente você começa a responder, que é qual o benefício do aço na construção modular? Essa pergunta é mais para o Ricardo. Mas eu vou responder o... Não, mas eu queria que você falasse do aço. Eu vou reforçar, brincadeiras à parte aqui. Quando a gente começou a trabalhar naquele programa de aceleração que eu mencionei lá atrás, quando a gente chegou na Brasil ao Cubo, a primeira prova de conceito nossa seria comprovar a utilização do nosso aço na tecnologia de construção modular da Brasil ao Cubo, tá? Então essas foram as primeiras discussões que a gente teve lá atrás. O que eu posso mencionar é que esse experimento ele foi muito bem sucedido. O Ricardo me comprova ele. E para nós termos o nosso aço embarcado, por exemplo, nessas iniciativas foi motivo de bastante orgulho. O Ricardo pode dar as questões técnicas que facilitaram a montagem, soldagem, etc. Mas sem dúvida o nosso produto ele foi comprovado que pode ser utilizado aí nesse conceito. Sim, a flexibilidade que o aço nos traz para projetar, eu acho que é a principal característica, né? Como o aço tem uma resistência à tração muito grande, né? Que é um esforço hoje gerado nessas vigas e pilares, a gente consegue ter uma flexibilidade na hora de fazer um projeto arquitetônico. Isso é muito legal. E o perfil W Gerdau e a viga U Gerdau que a gente utiliza, eles são cabíveis de normativas, né? A gente está trabalhando com aço AS-TM A36, são aços hoje que estão dentro de normas que a gente possa fazer um dimensionamento e entregar lá na ponta obras com normativas. Isso é muito legal também, mas a principal característica hoje que a gente fala, além da sustentabilidade de construir em aço, né, tu não utiliza, na construção nossa aqui a gente não utiliza água, por exemplo, como acontece no concreto, mas além da flexibilidade que o aço dá de vencer grandes vãos, de transportar, ter uma robustez na hora de eu botar em cima de uma carreta, isso, para não torcer, para que não trinque meu porcelanato, vidro, isso o aço, diferentemente de outras estruturas, nos proporciona. Então, essa é a grande característica do aço que eu enxergo hoje. Legal. Outra pergunta é, quais são os outros materiais que foram utilizados na obra? Bom, a gente se utiliza de subsistemas já existentes, por exemplo, paredes em drywall, paredes em steel frame, que aí tem uma diferença em relação à espessura do perfil. A gente trabalha com laje seca de mezaninos, por exemplo. A gente se especificamente nesse caso dos hospitais, a gente botou wood frame em parceria com uma empresa chamada Tec Verde, nos auxiliou em algumas paredes que foram desenvolvidas. Então, assim, é uma série de subsistemas que são atendidos diante dessa compilação das 11 disciplinas que a gente colocou dentro do Parque Fabril. Vou pegar aqui mais uma pergunta. Um tema aqui que é com relação a treinamento dos colaboradores, das pessoas que se envolveram na obra. Como isso foi feito? Foi feito em loco? Como que as pessoas, o time de vocês, foi só um time de vocês? Teve gente de fora? Como é que foi para preparar as pessoas que se envolveram na obra para uma obra de um modelo talvez tão diferente?
Bom, vale salientar que, por exemplo, esses hospitais que a gente fez, a gente tomou todos os cuidados necessários em relação à segurança, principalmente ao Covid-19, que estava adentrando, recém-chego no Brasil, e graças a Deus nenhum colaborador foi contaminado, né? A gente está falando de 7 técnicos de segurança, a gente está falando de toda uma triagem antes de o pessoal entrar dentro da nossa fábrica, ferir temperatura, pressão. Então, tem todas as questões também técnicas que a gente trouxe medicina aqui dentro para que a gente pudesse combater essas questões. Os treinamentos que a gente dá para os nossos colaboradores, eles são amplos, cada um em suas áreas, né? Mas, normalmente, o que a gente faz aqui é termos fiscais Brasil ao Cubo, que fiscalizam empresas terceiras que adentram o nosso Parque Fabril para executar cada departamento e entregar lá na ponta. E aí o nosso time faz a instalação. Então, este meio, ele é 100% terceirizado dentro da nossa fábrica, que são empresas de elétrica, de hidráulica, de cerâmica, de gesso, e cabe a nós, de projeto de engenharia e arquitetura, fazer a fiscalização diante da qualidade exigida. Então, a gente entendeu também como inovação, aqueles primeiros funcionários que eram multidisciplinares, a gente tornou líderes de setores que fiscalizam empresas que vêm, que já tem a expertise suficiente para adentrar dentro do nosso Parque Fabril e até melhorar o nosso produto. E quando a gente enxergou isso, a gente teve um avanço de produtividade muito grande e até na qualidade. Isso é um fato também interessante de comentar aqui. Eu acho que é um ponto ainda nessa linha do time envolvido, ele de mencionar ainda relacionado ao mindset ágil de gestão. Como o Ricardo mencionou, nós tínhamos daily meetings aí para fazer todo esse acompanhamento, considerando representantes de todas as empresas. E aí, dentro dessas reuniões diárias, a gente tratava todas as frentes envolvidas. A gestão da obra, a comunicação, a questão de licenciamento. Então, tudo isso só foi possível com muita disciplina por parte de todos os parceiros envolvidos, além da Brasil ao Cubo na gestão da obra, também com todos os parceiros que apoiaram questões legais, jurídicas, licenciamentos. Então, tudo isso nos ajudou muito em termos de gestão, tá? Então, foi um fator crítico de sucesso que eu não queria deixar passar também. Bacana. Essa foi uma outra pergunta também que, deixa eu ver de quem foi. Enfim, passei aqui a pergunta, mas quero exatamente sobre esses fatores críticos do sucesso aqui. Como foi o momento da tomada de decisão? Você comentou, né, um pouco ali daqueles dias ali após o 18 de março, mas não está identificado aqui, mas quais foram os fatores que pesaram nesse momento, né? Porque eu imagino que movimentar uma coisa, a gente já conhece, sabe que já é difícil movimentar uma empresa tradicional, consolidada, com uma startup. Essa relação, ela já não... Hoje ela é muito mais amadurecida, obviamente, mas não é uma coisa totalmente natural. Agora você tem que envolver poder público nisso tudo e outras empresas também. Então, como é que foi botar todo mundo na mesa para tomar a decisão de forma tão rápida? Cara, eu faço vínculo com aquele ponto que eu trouxe lá no início do ambiente de abertura e com o mindset ágil da nossa liderança, tá? Numa iniciativa como essa, nós não temos espaço para tomadas de decisões muito longas. Então, falando por Gerdau, vou falar por Gerdau aqui, considerando o nosso compromisso com a sociedade, 119 anos, a gente sempre tem um papel muito forte de compromisso com a sociedade. A nossa questão de responsabilidade social no cenário de pandemia voltado para o fortalecimento do sistema de saúde. Então, esse mindset, essa estratégia e a abertura que nós temos dentro de casa para fácil acesso à alta liderança, ao convívio com a alta liderança, essa tomada de decisão ela aconteceu muito rápido porque estava alinhada ao nosso propósito e à nossa estratégia. Então, em função desse mindset, dessa abertura existente, a gente conseguiu rapidamente envolver os tomadores de decisão, que tomaram a decisão de go da ideia, go da produção do aço, e em 3 dias tinha aço nosso dentro da fábrica da Brasil ao Cubo. Então, Léo, a resposta é muito simples, tem que ter uma cultura preparada para isso e um mindset lean na cabeça da alta liderança. Sensacional. Bom, pessoal, foram várias perguntas, tem algumas que eu estou separando aqui, que aí eu vou direcionar para o Medalha lá no Instagram da Startse, e a gente encerrando aqui a transmissão oficial. Mas eu queria botar mais uma última pergunta aqui para o Ricardo. Ricardo, a pergunta do Mário Aju. Ele pergunta assim, todo esse conceito, ele está sendo levado para as faculdades de engenharia?
esses modelos inovadores, eles já estão no modelo e método de ensino dos futuros engenheiros do Brasil? Bom, como eu acho que eu já comentei, eu sou engenheiro civil e engenheiro de produção. Se tu me perguntar em qual dessas disciplinas estaria a Brasel Cubo, eu não sei te responder se é na engenharia de produção ou se é na engenharia civil. Essa é a verdade. O que a gente faz é uma obra, só que ela é dentro de uma fábrica. Então, eu ainda não sei se é uma nova graduação, eu não sei te dizer. Eu sei que, assim, existem braços de inovação já em algumas faculdades. A própria Brasel Cubo vai iniciar agora um programa de parcerias com o desenvolvimento de escritórios de arquitetura. Então, com certeza, isso vai chegar também nas faculdades, mas eu não posso te afirmar de fato como vai ser. Mas a ideia, de fato, é que a gente consiga levar essa tecnologia para dentro da faculdade para já plantar lá na graduação todo esse pensamento voltado para a industrialização da construção civil. Legal demais. Bom, Ricardo, medalha, muitos elogios aqui, muitos parabéns, congratulações aqui pela iniciativa, pelo trabalho de vocês, pela execução. Alguém botou aqui, né, que não é só inovação, na teoria, é fazer acontecer de fato. Então, muito bacana. Depois aqui seria legal até consolidar aqui os elogios e passar para vocês, porque o pessoal aqui realmente elogiando muito. O Rodrigo aqui disse que foi a melhor aula de todas, desde o começo da terceira temporada. Então, bacana, Ricardo. Rodrigo, feliz pelo teu comentário. Queria aqui, para encaminhar nosso encerramento, lembrando que eu e Medalha agora, depois vamos lá para o Instagram da Startse. Eu queria pedir para que vocês dois, ou melhor, deixa eu fazer o seguinte, eu vou compartilhar minha tela aqui, passo os meus recados e depois vocês fazem a mensagem final de vocês, pode ser? Vou compartilhar novamente aqui. Estão vendo? Está aparecendo aí? Sim. Beleza. Então, pessoal, o que a gente viu nessa aula de hoje, né, que foi muito bacana? A gente viu aí que como foi possível construir 2 empreendimentos, 2 obras, 2 hospitais definitivos, não temporários, não de campanha, aqui no Brasil, em São Paulo e Porto Alegre. E a gente viu, né, o papel da construção modular e outros fatores para gerar essa velocidade e qualidade da obra, porque não é um hospital, a gente pode ver no vídeo, com mau acabamento ou com uma qualidade inferior. Então, são hospitais atrelados a 2 dos principais hospitais do Brasil, aqui em São Paulo com o Hospital Albert Einstein e lá em Porto Alegre, para quem é do Sul, com o Hospital Moinhos de Vento. A gente viu como que a cultura voltada para a inovação dessas empresas viabilizou esses empreendimentos em tempo recorde. Esse é um assunto que eu quero esticar com o Medalha lá no Instagram, e também porque a colaboração é essencial nesse papel da inovação. Envolver todos esses players ao mesmo tempo não é simples, não é trivial, e vocês conseguiram isso de uma forma muito incrível. Pessoal, lembrando que essa aula de hoje, ela fica disponível tanto no YouTube da Startse, por 24 horas, então totalmente acessível para todo mundo por 24 horas. Para quem não conseguir acessar essa aula após as 24 horas, ou quiser acessar todo o conteúdo do Restart, da primeira temporada, 100 horas de aula, da segunda com mais 50, e da terceira até esse momento, e depois até o final dessa terceira temporada, vocês podem assinar o Startse Prime, que é a nossa plataforma de benefícios e a nossa Netflix da educação, que a gente está muito feliz com a adesão que tem tido desde que ela foi lançada algumas semanas atrás, por um valor super acessível. Você vai ter acesso não só às aulas do Restart, mas a uma série de conteúdos derivados dessas aulas, desses conteúdos. Então, é muita coisa para você exercitar o seu lifelong learning, exercitar o seu aprendizado para a vida inteira. É só clicar ou tirar uma foto nesse QR Code ou acessar esse link que está embaixo e vocês vão entrar na página do Prime para, enfim, todo esse valor da assinatura, ele volta para você em cashback em produtos que você adquirir da Startse no futuro. Então,
vale a pena conferir. E o meu segundo recado é sobre a aula de hoje, para que você avalie a aula de hoje também, tirando uma foto desse outro QR Code ou acessando esse outro link que está na tela, para você avaliar a aula de hoje e nos dar feedback, que sempre é muito importante. A gente já sentiu um pouco do feedback aqui nos comentários, mas formalizar isso para a gente é super importante. Então, ficam esses dois recados. Deixa eu descompartilhar aqui. E a gente volta para fazer o encerramento com o Medalha e o Ricardo. Ricardo, muito obrigado pela tua participação aqui. Foi excelente. Parabéns pela Brasil ao Cubo, pelo trabalho que vocês estão fazendo. Fica à vontade para dar a tua mensagem final aí para a turma. Valeu, gente. Mais uma vez, eu agradeço pelo convite, pessoal da Startse, pessoal da Gerdau. Muito feliz mesmo de participar e dividir a tela com profissionais de alto gabarito, que são vocês aí. Fico muito feliz. Só deixo um recado. O YouTube da Brasil ao Cubo tem vários vídeos, documentários de como funciona a construção modular off-site BR3. E lá, quem quiser acompanhar, também nas outras redes sociais, mas o YouTube especificamente tem os documentários. É bem legal também conferir por lá. Valeu, gente. Muito obrigado aí. Valeu, Ricardo. Medalha, teu recado para a turma. Bom, primeiro agradecer de novo o convite, Léo, torcer para que todos vocês e suas famílias fiquem bem. A reflexão que eu queria fazer no final está relacionada ao que a gente fez durante a pandemia num cenário tão difícil, né, pessoal? Então, a Gerdau reforça o seu compromisso com a sociedade nesses 119 anos. Nós estamos deixando um legado, uma obra definitiva, e costumamos dizer que o nosso aço, alinhado ao nosso propósito de empoderar pessoas na construção do futuro, o nosso aço ajuda a moldar o futuro. Nesse caso, nós estamos moldando o futuro e o presente por uma causa tão nobre que é a vida. Então, isso aí chega até a me emocionar, e só torço que todo mundo entre nesse espírito de colaboração, porque o momento ele exige. Então, em nome da Gerdau, agradeço a oportunidade e estamos inovando aí por uma causa nobre. Maravilha, incrível. Medalha, Ricardo, muito obrigado novamente. Obrigado a todo mundo que acompanhou a transmissão. Agora fica o convite para vocês migrarem para o Instagram da Startse. Eu já vou entrar ao vivo lá, já vou conectar o Medalha e a gente segue com algumas perguntas para dar sequência nessa conversa. E lembrando que todo dia, às 11 da manhã, a gente tem aqui no Restartse a trilha de disrupção por indústria, e às 15 horas a gente tem a trilha Startup Style. Então, hoje às 15 horas já tem aula de novo, amanhã também, e pelas próximas semanas vai ser um prazer estar aqui com vocês. Então, obrigado e até mais, a gente se vê numa próxima oportunidade. Grande abraço. Mais.